Boa tarde, povo do Varzim. Muito obrigado, David, Presidente em exercício da mesa. Entrarei na minha apresentação da moção de revisão estatutária, subscrita por mim e pelo companheiro João Bernardo Parreira, com um ligeiro desabafo e dividindo assim a minha intervenção no contexto e também no texto. Esta é uma proposta de revisão estatutária possível, que fica, portanto, aquém da desejada, que será necessariamente mais alargada e mais aprofundada. Entendemos que assim é, e o nosso companheiro Dino Alves assim também entendeu ao retirar a sua moção, pois vivemos um contexto de ruptura, de clivagem. E eu aqui sublinho, salutar ruptura, salutar clivagem de necessário esclarecimento, contudo incompatíveis com o consenso mais alargado, mais necessário que seria necessário para uma revisão mais alargada. Em relação à questão das eleições diretas, cuja ideia constava da moção do companheiro Dino Alves, entendo que é um debate que deve ser feito e um caminho que necessariamente terá de ser trilhado. O quadro dogmático, o quadro teórico, enfim, é antigo. O que se pretende, essencialmente, nesse campo é alargar a base de legitimidade representativa direta do líder ou da sua liderança, inclusivamente, consoante a modalidade por que se opte. Por outro lado, entendemos nós, será também possível aumentar o poder de conformação das pequenas e das médias concelhias. E porquê? Porque, com efeito, percebemos na JSD que ao aumento do número de militantes inscritos André, não desculpa, corresponde a maioria das vezes. Só um esclarecimento. Tu, neste momento, que eu não consigo efetivamente perceber, estás a apresentar a moção ou ainda estás a justificar a retirada da moção anterior e fazer o enquadramento da moção anterior? É que a justificação já apresentaste. A justificação estava a continuar, ia ser assim no ato, mas não quero ferir a suscetibilidade da mesa. Não, eu peço avançava só já para a apresentação da moção, se é assim for diferente da necessário. justificação da moção. Não... Entrando então na apresentação da moção e cumprindo assim escrupulosamente as indicações da mesa... Companheiro, peço imensa desculpa. Era suposto fazer-se uma apresentação sobre o porquê que a proposta foi retirada. Claro. Ok? E a seguir, naturalmente, terás o teu tempo para fazer a apresentação. Claro. Pergunto, neste momento com estás isso a apresentar a moção? Sim, era isso que eu estava a dizer. Mas uma vez que ela tinha sido retirada, era importante esclarecer o plenário. Porque é que foi retirada? E eu agora, se necessário esclarecer, eu já estou a apresentar a moção que não foi retirada. Ok, estou esclarecido. Obrigado. Então, na apresentação da moção que subscrevi juntamente com o meu companheiro João Bernardo Parreira, propomos a eliminação do artigo 99, número 5, a linha 2, que exige as subscrições, 5% de subscrições para a apresentação de uma candidatura. Entendemos que isto representará um fator de viabilização, de permeabilidade em relação ao maior número de candidaturas que sejam apresentadas, com o fim desta que entendemos ser uma burocracia de alguma forma ultrapassada. Com efeito, pensamos que a apresentação de subscrições seria um certo garante de uma certa viabilidade eleitoral, um certo número mínimo de votos. Contudo, entendemos que um fator que deve sobrepor-se a esse deve ser o da viabilização de mais candidaturas. Em segundo lugar, a alteração ao artigo 99, número 2, a linha B, propugna o fim da competência dos plenários concelhios sob proposta da Comissão Política Concelhia para aprovar a constituição de núcleos residenciais. Esta proposta corresponde ao nosso intuito de independência dos núcleos residenciais, para que a sua constituição se possa fazer de uma forma perfeitamente autónoma, sem que seja necessária uma espécie de tutela inicial por parte da Comissão Política Concelhia. Em segundo lugar, um aditamento ao artigo 10º, número 3, que pretende ser simultaneamente um despertar da JSD para a temática da proteção de dados, mas também a sua aplicação à própria organização interna da JSD. Com efeito, a sensibilização dos dados recolhidos e tratados pela JSD exige que esta seja reduzida ao seu mínimo, bem como que seja feita em respeito dos demais requisitos de licitude do tratamento. No âmbito do artigo 99, número 6, pretende-se proibir que seja exigido no âmbito do processo eleitoral a apresentação de cópia do documento identificativo dos candidatos. Com efeito, este é um documento que é fornecido logo no ato de inscrição e, a partir daí, é responsabilidade da JSD, cabe à JSD usá-lo, esse dado pessoal, para os efeitos de organização interna que entender necessários. Entendemos que é exagerado, é cada processo eleitoral, e se pensarmos no tempo de vida de militância de um militante ativo, como felizmente são muitos aqueles que povoam esta sala, serão vezes e vezes sem conta, dezenas e dezenas de vezes que terá de apresentar uma, outra e mais uma vez a cópia do seu documento identificativo. Em último lugar, penúltimo lugar,
uma alteração ao artigo 121 para que os estatutos do PSD deixem de ser fonte de interpretação de lacunas, integração de lacunas no âmbito da JSD. Aqui corresponde a uma preocupação nossa de autonomia também verdadeiramente estatutária da JSD. Muitos militantes sublinharam isso neste Congresso e em anteriores Congressos, que há uma preocupação de, efetivamente, a JSD ser autónoma do PSD e entendemos também ao nível estatutário essa autonomia se deve verificar, nomeadamente ao nível da integração de lacunas. Agradeço mais uma vez à mesa o tempo e a vossa atenção. Muito obrigado.